Já temos um minuto, pode continuar. Tá, então, continuando, né? Em alguns conselhos, um cargo em comissão não pode nem ocupar uma cadeira, né? Deise, particularmente, em outros conselhos até já briguei bastante por conta disso, porque eu entendo que o fato de uma pessoa estar comissionada não significa que ela vai necessariamente, você não pode deduzir que aquela pessoa não vai cumprir com a sua obrigação enquanto conselheiro, né? Porque ela não está comissionada. Então, acho que a gente não precisa ser tão radical, mas ter uma cadeira cativa para o chefe da pasta, né, a que se vincula aquele conselho, eu acho centralizador, autoritário, enfim. Então, não sei, com certeza alguém viu, porque a gente tem no governo federal, tem os conselhos gestores, né, que são indicados todos pelo poder público, mas um conselho gestor é diferente de um conselho de políticas públicas, então, às vezes, tem essa confusão. No município, a gente não tem em Pirassununga, segundo o que me consta, a gente tem um conselho gestor só do fundo de habitação, que também já vai sofrer uma alteração por conta do plano do diretor. O resto são conselhos de políticas públicas, então não pode ter cadeira cativa. A cadeira vai ser sempre desta pessoa ou daquela pessoa, né? Os conselhos que a gente tinha com essa formação, nós já alteramos, então só ficou isso para o Conselho de Cultura mesmo. Acho que é um ponto para a gente pensar. Um titular e um suplente para a Secretaria de Cultura, acho que está bem representado, até porque outros membros podem vir, podem ter voz, podem participar, agora o voto de cada pasta é um voto, né? Até porque todas as pastas que aqui estão, elas têm alguma coisa relacionada à cultura, têm um interesse na cultura. Com relação aos sistemas, acho que é bem aquilo que a Samantha falou, ou talvez nem tanto em princípio, mas os sistemas, eles constam como poder público. Se eles constam como nas cadeiras do poder público, eles não poderiam ser representados, por exemplo, por aquele cara que tem um museu ou que tem uma biblioteca, né? Alguma coisa particular quando nos foi colocado. E quando você fala em museu, no próprio poder público já tem um representante dos museus. Quando você fala em biblioteca, no poder público já tem um representante de bibliotecas, enfim. Então, são cadeiras repetidas, que eu acho que a gente pode tirar e ponto. Independente de se criar futuramente, e agora, ou depois, ou ano que vem, esses sistemas de cultura, eles não precisam estar, esses setoriais não precisam estar duas vezes representados no mesmo conselho. Então, eu acho que do conselho as cadeiras podem ser extintas e pronto, é uma opinião minha, a gente pode discutir sobre isso. É isso. Murilo pediu a palavra. Perfeito. Não, na verdade, não. Na verdade, eu fiz só um comentário. Eu agradeço. A minha dúvida era só uma dúvida, aproveitando já que eu estou com a voz aqui. Quem que é que faz modificações dessas cadeiras? Acrescenta ou retira? É uma decisão nossa aqui como conselho ou é uma decisão da Secretaria de Cultura, da Prefeitura? Como é que funciona essa logística da coisa? Obrigado, a palavra está de volta. Respondo? Quem responde? Claro. Pode ser, Deise, você tem bastante experiência. Sempre quem pergunta. Lei de criação, nós somos um conselho que auxilia o poder público na elaboração das políticas públicas, e a lei de criação, o Sistema Municipal de Cultura, é uma política pública. Então, nós, conselho, porque quando você fala em conselho, você já tem aqui o poder público, nós representamos o poder público, e já tem aqui a sociedade civil, tá? Então, a gente vai solicitar essas alterações, fazer bonitinho, uma minuta, protocolar, criar um processo, ou vai no processo que já existe, e aí vai para o Poder Executivo. Quem vai encaminhar para a Câmara Municipal é o Poder Executivo. Aí vai passar pela Procuradoria, eles vão verificar, ver se existe inconstitucionalidade, uma série de outras coisas. Se encontrarem alguma inconsistência, alguma coisa, devolve para o gabinete, que devolve para o conselho. Então, é um processo, tá? Mas na prática, a gente vota e a gente decide, tá? Quando eu falo a gente, é os dois em conjunto, poder público e sociedade civil. Isso aí são marcadas as sessões, né? Ordinárias, extraordinárias, aí depende do movimento que acontece. Por exemplo, eu já proponho, inclusive, que a gente faça um exercício de grupo, como a Joyce bem falou, olha, quem quiser montar grupo, a gente está nessa questão de pandemia, não dá para se reunir presencialmente, tem que ser virtualmente, mas fazer um outro exercício fora dessa sessão do conselho, porque em 2 horas a gente não consegue,
Mas já tentar marcar, por exemplo, uma extraordinária para trazer essas propostas. Olha, a gente viu que aqui tem um problema, vamos propor essa alteração. Todos concordam? E isso aí nós vamos levar, então, para a sessão mesmo, a sessão ordinária ou extraordinária, no caso, né? Uhum. Acho que, até pegando o gancho daquilo que o Léo falou, a gente tem pouco tempo, na verdade, para fazer essa alteração. E é uma lei que, assim, acho que a gente já leu e revisou, graças a Deus, várias vezes, né? Todos os conselheiros têm um conhecimento, ainda que a gente não pare para se aprofundar, mas um contato com essa legislação todo mundo já teve. Acho que é fazer a lição em casa mesmo, e cada um faz as suas propostas, marcar uma extraordinária, né? A gente já compila, como a gente está fazendo com o plano diretor, na verdade, né? Já faz essa discussão, já compila essas propostas num grupo, que imagino que seja o grupo do conselho mesmo, enfim. Ou já cada um traz, já marca uma ordinária e cada um traz as suas propostas e a gente já delibera ali na hora, porque senão a gente vai passar um ano, né? Revisando, como aconteceram em outros momentos. Pensando nisso, para a gente Exatamente. A gente pensando tem nisso que pra já otimizar determinar tempo. uma data para andar. É isso que eu ia falar, para a gente otimizar o tempo e já passar para o próximo tópico, então a gente poderia já pensar numa extraordinária, se vocês assim entenderem, porque a nossa próxima ordinária é dia Essa 25. palavra. Sim, pode falar. Eu pedi a palavra antes aqui, ô Joyce. Posso? Pode, desculpa, Então tá pode. bom. Então, só na ordem, tá? A primeira palavra Tá. depois com a Joyce. Acho que a gente está convergindo na mesma situação. Porque, assim, na verdade, eu já ia solicitar uma extraordinária, né? Eu acredito que, por exemplo, para não demorar muito, e dado a urgência do que se coloca, eu acredito que para quem tiver ideias, e na verdade é muito fácil de acessar isso aqui e se apropriar, eu sugiro, talvez, dentro da próxima semana, semana que vem, talvez. Dá uma data. Entendeu? Então, um prazo de 7 dias para poder apresentar ideias, etc. Ter essa extraordinária e colocar. Isso é possível? É. A minha sugestão. Igor, só vamos pensar com carinho nas datas, porque eu devo lembrar que a gente está ligado em vários movimentos, né? Não sei se a gente vai conseguir, depois da conta dessa demanda, sem pensar com calma. Hoje é dia 25. Não faz mais, viu, Almir? Oi? Isso não vai ler mais. Mas não Até precisa de um exercício, assim, quem quiser fazer um grupo e tal, vai precisar de pelo menos um período para fazer esse grupo. E depois marcar uma extraordinária. Que dia seria essa extraordinária? Fala. Eu acho que primeiro a gente tem que marcar uma data que dê tempo de todo mundo ler a lei, pensar sobre, anotar suas sugestões, para a gente não chegar aqui debatendo e sim já olhar quem tem sugestão. Aí eu tenho, fulano vai dando sugestão e a gente vota, né? Sei lá. Eu sugiro dia 5, assim, acho que uma semana dá. Você tem um final de semana para fazer hoje, tipo, fazer tudo mais, e tem ainda uma semana para poder colocar isso. Ou talvez 2 semanas, dia 11 no máximo. Entendeu? Porque assim, criar. Eu ia rápido sugerir isso. o dia 8. Dia 8? Pode ser dia 8, que tem 2 finais de semana, tá de bom Mas tamanho. dia 8 para fazer a extraordinária ou até dia 8 para cada um fazer suas indicações? Não, dia 8 para a extraordinária, já para a pessoa chegar com tudo pronto. Exato. Ou pronto, sugestões, né? Sugestões prontas. Sim. Sugestões. Entendi. Né? Porque fazer um grupo e tudo mais e ter acesso é relativamente muito simples, entendeu? O que eu ia pra- falar aquela hora é que quando falou extraordinária, eu já aqui arrepio aqui por causa das datas, né? E aí eu achei que era para fazer uma extraordinária para a gente ir, tipo, discutindo ponto a ponto, e aí a gente ia levar 4 extraordinárias para fazer. Aí eu já falei, não! Mas agora eu entendi, é para todo mundo já fazer a lição de casa em casa e trazer para a extraordinária os apontamentos. Perfeito. Tá todo mundo de acordo? Alguém se opõe? Eu acho que é essa a sugestão, presidente. É isso mesmo? O Murilo está com uma dúvida, que ele perguntou se existe questões regimentais em relação à extraordinária. Na verdade, assim, me lembrando aqui do nosso regimento, ele diz que pode ser convocada a qualquer momento, desde que tenha 48 horas de antecedência. Exato. Né, a extraordinária. Por exemplo, se a gente definir que vai ser dia 8, no dia 5, 6, eu já tenho que mandar a convocação. Isso. Do que 48. É isso, gente. Pode falar. Mas, de qualquer forma, já estaria pré-agendada com muito mais do que 48 horas, né? Exato. Não é um efeito surpresa. Daqui a 2 dias se vira, lê tudo, não é? Vocês acham interessante, a gente está com algumas pessoas aqui do conselho na reunião, mas não são a grande maioria. Vocês acham bacana, por exemplo, encaminhar, terminando a reunião agora, amanhã eu encaminho um e-mail falando,
Leem, acessem o Drive, já posso pôr o link, estudem, porque no dia 8 teremos convocação. O que vocês acham? Sam? Eu tenho uma sugestão. Eu nem ia responder se eu concordo, porque eu concordo, mas eu tenho uma sugestão que é o seguinte: acho que agora é uma hora muito importante, porque como a gente, com a graça da deusa, tem gente da sociedade civil que não é conselheiro, que está acompanhando o conselho, as reuniões, enfim, né? E eles estão aqui indo e podem ajudar a gente nesse boca a boca de avisar para outras pessoas e tudo mais. Agora é hora assim, o documento é aberto, qualquer um pode ler e fazer sugestão. Mas aí eu acredito que assim, procure o setorial da sua área para que esse setorial Isso. responsável traga essa sugestão, né? Para isso que serve a pessoa da pasta. Excelente colocação. A Daisy estava falando também, Daisy. Acho que você acabou confundindo. Parla, Daisy, parla. Pode fazer a ata da reunião e mandar por e-mail, né? Porque quem faltou à reunião, no mínimo tem que ler a ata, né? E aí manda a convocação e a gente já faz constar na ata que as propostas têm que estarem elaboradas até o dia 8 na hora da reunião. Não, até o dia 7, para encaminhar por e-mail, certo? Porque aí no dia 8 vai ser ler a proposta, aprovar ou não. A gente não vai discutir Sexo dos Anjos Isso. durante a semana, enfim, né? Na reunião, porque senão isso aconteceu muito no plano diretor, né? Gente, olha lá, gente, olha lá, gente, olha lá, ninguém olha. Aí chega na hora da reunião, todo mundo quer Isso aqui é conselho de cultura, minha filha. Se tem um negócio que nós queremos discutir o sexo dos anjos, não complica a nossa. Nós pensa tudo. Depois que a gente aprovar a alteração da lei. Aí eu acho, né? Aí a gente consegue discutir cultura mesmo. Porque, por enquanto, a gente está só enroscado por conta de legislação. Mas eu acho então, a gente... que na hora de aprovar ou de não aprovar as propostas, algum tipo de discussão vai haver, porque as pessoas vão explicar por que estão sim. aquilo, né? Tem que fazer a leitura da lei inteira para a pessoa que não pegar para ler, sabe o que acontece? Presidente, só para formalizar, então, ficamos decididos desta maneira. A extraordinária será dia 8, preciso que você coloque isso para aprovação, para a gente constar em ata depois. Então, na verdade, só queria fazer uma observação. Então, faça. Embora eu falei aquela hora do conselheiro Paulo, ele não está presente, não tem como a gente saber, né? Mas se tratando de extraordinária, a gente poderia tentar um exercício que ele também estivesse presente para representar também a cadeira dele, mas não sei como que a gente pode pensar isso, né? Já que é um conselheiro que é superativo, né, no conselho. Mas é que ele está mudando a escala dele desse mês de março, entendeu? Então, a gente não sabe... que eu me lembro, a escala dele vai para madrugada, amigo. Eu acho que ele falou que ele estava livre. Eu perguntei para ele. A escala dele de março vai para madrugada. A gente não costuma marcar reunião oficial de madrugada, né? Ainda não. Não chegou nesse momento. No, please. Mas será que não é das 6 às 6, Samanta, que ele vai ficar? Não, acho que é das 10 da noite às 6 da manhã. Eu vou olhar. Entendi. Perguntado para ele no pessoal, eu já falo. Só para a gente não assim, pensar com atenção para né, agregar todo mundo, né? Minha intenção a Daisy pediu a palavra, presidente. Sim. Vamos marcar o dia para essas propostas serem enviadas. Até dia 7, vamos colocar o dia 5, o dia que vocês quiserem, certo? E a partir daí a gente convoca uma extraordinária de 48 horas. Pode convocar no dia 3, no dia 8, para dali a 2 dias, enfim. Vamos fechar o seu prazo para entrega das propostas. Dia 7. Eu acabei de ver a mensagem que ele me mandou, ele falou que... Das 18 às 6. Ele trabalha nos dias pares, de 18 a 6, e ele está livre nos dias ímpares. E Machado? Responde aí, Cessada. Para quem não sabe, nós temos 2 conselheiros que têm escalas que brigam entre si. Então, como eles são muito ativos, a gente se esforça para que os 2 estejam presentes. Esse mês ele não foi dias pares? Hoje ele está livre, hoje é ímpar, ele trabalha, ele vai estar... Chachado, você não está saindo som. Agora tá.
Põe de volta. Mas a gente está ouvindo Não barulhinhos. tá vendo nada. Quem tá falando? Alguém está fazendo barulhinhos. Ninguém está te ouvindo nada. Nada. Põe o fone. Não? Sim! Sim. É porque quando eu estou com ele, ele não fala. Ah, tá bom. Eu Mês acho de que março. eu vou... Mês de março. Esse 28 eu estou de serviço. Topar de novo. Mas seria topar de 8. novo. Seria dia 8. Dia ímpar você pode, é isso? Dia ímpar eu estou livre. Dia par eu estou trabalhando. Tudo bem, a gente está com os dois, então. Não vai ser Agora virtual? o nosso presidente tem que perguntar para todo mundo se todo mundo fica de acordo para ao invés de fazer dia 8, fazer dia 7 ou A reunião vai ser online? Fazer dia 9. online. Online. É aquilo que eu falei, eu posso participar, porém, se der ocorrência, eu tenho que sair. Não, mas a gente põe pra no dia ímpar, que daí vocês dois participam, você e o Paulo. Bom, o mais natural Se ninguém se seria o dia opuser. seguinte, então, dia 9, é isso? Ou antecipar pro dia Isso. 5 não dá. Não, penso dia 9, porque Dia as 9, pessoas vão dia enviar a 9. proposta até o dia 7. A gente faz no dia 9. Então, beleza. Então vamos lá. As pessoas vão enviar a proposta até o dia 7 de março, é isso? Isso. Para o nosso e-mail. E aí eu coloco o dia 9 em votação. Teia, vou reforçar para vocês que são convidados, vocês não fazem voto. Não vota. A gente só faz voto aqui com os conselheiros titulares. Então, eu peço que os conselheiros titulares que têm manifestação contra essa data, que abra o microfone, ou se a gente pode prosseguir tendo silêncio, né? Que daí a gente está de acordo com a data do dia 9, considerando os conselheiros Machado e Paulo. De qualquer forma, assim, se a salas, né? pessoa da sociedade civil tiver algum impedimento de estar presente na reunião nesta data, mas enviar para o conselheiro da sua pasta responsável todas as suas propostas, ele vai te representar, ele tem que te representar no dia 9. Eu tenho uma. Ok. O Murilo está dizendo aqui: tem perigo de não ter proposta? Eu duvido. Tá? Não, todo mundo tem proposta. Eu, por exemplo, aqui representando a pasta de artes visuais, eu tenho pelo menos umas assim, de cabeça. Tá? Então, eu acredito que, por enquanto, né, proposta de alteração até o dia 7 e votação dia 9, é isso? Isso. Tempo para manifestação? Então, 5, 4, 3. então, dia 9, né? 9 de março. Fechou. E aí a gente faz um compilado, a Joyce ajuda a gente, e aí a gente pensa em como que vai ser. Estarei de férias. Ai, meu Deus, a gente tá esquecendo essa Joyce. Não, mas eu faço, gente, imagina. Não tá Dá certo. para fazer porque eu estarei de férias. Ó o Machado fazendo, não! Bom, vamos lá, O gente. Murilo Então, pede fechou a isso aí. palavra, gente. O Murilo tá Vai, pedindo. Murilo. Murilo, por favor. Seria interessante, se possível, Joyce, no dia 8, enviar essas propostas, que para quem quiser dar uma olhada com antecedência, às vezes facilita a votação no dia 9. Ou, obviamente que no dia 9 vai ter que fazer uma breve discussão entre as propostas. Então, Sim. se a gente já tiver essas propostas em mão, acho que já adianta bastante. Ah, é bacana, eu acho interessante. Então, até o dia 7 todo mundo envia, faz um compilado, devolve no dia No 8 8 eu para todo mando. mundo ter ciência de quem colaborou ou que colaborou, né? Às vezes não sei necessariamente dizer quem. E aí, na sessão Perfeito. extraordinária, já vai direto nas alterações, né? Belezinha. Perfeito. Próxima pauta? Obrigado, viu, Murilo, pela colaboração. Encerramos? Próxima. Mais alguém? Ninguém? Ih, parou tudo? Então, ok. Vamos lá. Próxima pauta número 4. Ai, tem que... Reunião Semana Nenete de Música Caipira. Vou deixar a palavra com o presidente. Ai, meu Deus, agora comigo, já vou ter o caderno aqui, ó, as anotações. Bom, gente, eu vou tentar mais uma vez ser resumido, porque eu também acabo falando bastante, e isso usa muito tempo da nossa reunião, né? No dia 4 de fevereiro, o secretário municipal de Cultura promoveu uma reunião lá no Centro de Convenções, foi através de um chamamento, né, Joyce? Acho que alguém pediu uma palavra, depois alguém controla. E aí ele explicou abertamente para todo mundo que estava lá, em sua maioria, ou se não a totalidade,
só de comerciantes, artesãos, esse pessoal voltado para a área de gastronomia. Parte artística Exato. mesmo não tinha, assim. Oi? Alô? Segue. Alguém caiu aí? Machado que Então, estava com o assim, microfone aberto e gritou para alguém. beleza. Então, assim, eu observei na reunião que não havia pessoas ali que eram da área artística. Apresentadores, contadores de histórias, dançarinas, né, foram chamados as pessoas. Foi um chamamento aberto, mas assim, não sei por que cargas na água acaba que os artistas não se vendo inseridos nesse Posso fazer um contexto. E eu adendo? fui, sim, Não, eu só vou fazer um adendo, porque eu é que elaborei esse chamamento aí de acordo com o pedido do secretário, e ele me passou que era para chamar pessoas, até abrir aqui para ler para vocês. Convida pessoas jurídicas sem fins lucrativos, de finalidade assistencial e ou declaradas de utilidade pública, religiosas, filantrópicas, comunidades rurais, clubes de serviço e empresas do ramo de alimentação, restaurantes e serviços de buffet, para participar da reunião. Então, quando ele me passou isso, eu tive a impressão de que seria uma reunião voltada para assuntos relacionados às entidades de gastronomia. Mas aí, durante a entendi. reunião, ele explanou sobre outras coisas, e por isso que a gente não tinha outros representantes de segmento artístico, né? Não era uma Então, reunião para Joyce, eu vou até falar pedir, disso. eu vou até pedir para que você me lembre, anote, faz um lembrete para a gente solicitar via conselho que o mesmo faça um chamamento agora para artistas, porque, né, Sim, se é uma festa aí que tem uma grande representatividade na cidade, na tradição cultural, etc. e tal, chega nessa época todo mundo fica com fogo, né, de querer apresentar, de querer estar ali no palco, e aí essa situação não é tratada, uma vez que o artista também precisa comer, precisa comer lanche, jantar, tomar água, tomar suco, e aí, quando a gente está lá no meio do babado, as coisas não acontecem porque a gente não foi ouvido. exato. Então, acho que sim, é interessante fazer, então, um chamamento para artistas em relação a essa pauta com o secretário de Cultura. Enfim, então, vou dar os Continua, termos desculpa. técnicos. Vou dar os termos... Oi? Continua. Tá, vou dar os termos técnicos. Ele fez uma previsão, gente, dessa festa estar acontecendo de 5 a 8 de agosto, que é a Semana da Cidade de Pirassununga, e assim, muito pensado por essa questão da pandemia, todo esse contexto que a gente está passando, e ele também já prevê que pode ser que não tenha melhorado o quadro, que chega lá em agosto, não tem nada ainda possibilitado de acontecer, e aí ele pensa que ainda pode haver uma prorrogação para o mês de outubro. E se não acontecer em outubro, aí sim um cancelamento, mas ele foi muito preventivo. Ele falou assim, não dá para eu esperar chegar lá para pensar coisas, por isso que estamos aqui no dia 4 de fevereiro, foi isso que ele disse. E aí a gente foi preparando. Então, ele estava pensando em preparativos, em chamamentos, e ele quer, assim, ele está pensando numa concepção de uma festa diferente das outras edições. Então, assim, ele vai acessar esferas como a USP, a AFA, o Exército, como uma referência da nossa terra, né, do nosso chão, da nossa convivência aí, é isso que ele diz, né, exposição contextualizada, né, dos expositores aí desses núcleos que eu estou falando, para estarem mais presentes nessa festa, né? Falou também de trabalhar identificação, marketing de Pirassununga como artesanato. Então, assim, nós vamos apresentar artesanato lá, o que a gente consegue oferecer de Pirassununga? Panos de prato com o nome de Pirassununga escrito, ou uma imagem relativa a Pirassununga, etc, etc. Aí, nisso, já fiz uma interrogação, coloquei eu, os artistas, né, atrações, etc, porque eu já estava um pouco, né, cutucado. E aí ele pensa em mais atrativos, né, para seguir o público por mais tempo. Então, ele pensa também que as atrações artísticas, todos esses movimentos de exposição, museus, etc. e tal, vai segurar mais o público dentro da festa, que, consequentemente, vai ter um maior número de gastos, né, na questão de comida, bebida, etc., né? Ele fala de vagas para as entidades, comércios de Pirassununga e não atingindo essas metas, que aí vai abrir para fora. Vocês sabem que a nossa festa tem, né, convidados que vêm de fora, né, o Biscoito do Fafi, eu acho que é um dos mais que a gente lembra, assim, né, mas devem ter outros, já deve saber isso muito melhor.
mas ele justifica assim que ele gostaria que fosse estritamente de Pirassununga, né, Joyce, pelo que eu entendi. Comerciantes de Pirassununga, e ele pensa isso como um exercício de recuperação financeira das entidades, porque ficou ano parada, aquela coisa toda. Então, ele entende que se traz de fora, vai ajudar quem é de fora. Embora, acho que a Joyce também pode falar melhor, existe um retorno para o município mesmo que venha alguém de fora trazer a sua contribuição. E ele pensa também em abrir tipos de alimentos que não poderia antes, eu acho que isso a Joyce pode falar melhor do que eu, mas eu vou colocar um exemplo bem corriqueiro aqui, cachorro-quente, que ele colocou, né, de exemplo, para além da cultura local. Então, ele citou exemplo lá na hora, que ele estava falando quando ele morava na USP, tinha toda aquela convivência rural e tal, não sei o quê, que lembrava muito de um senhor que chamava as crianças para ir em casa, etc. e tal, e que servia lanche. O lanche era cachorro-quente. Ele entende isso como um fator da cultura local, enfim, e que tem as suas polêmicas, né? A gente sabe que uma festa caipira, a gente vai olhar mais para aquela questão do trigo, do milho, enfim, né? Nós vamos para outras questões aí. E ele falou de ser 4 dias, tendo um show por dia e apenas um palco de apresentações. A gente sabe que na tradição são 2 palcos, né? Um aqui na entrada, perto daquele poço que está caindo os pedaços, e o outro lá na outra rotatória, né? Que é a saída. E ele pensa em diminuir isso, né? Um palco e mais o setor de exposição, que é para atrair as pessoas, para setorizar. Quem não está no show, está na exposição. Opiniões à parte, eu não sei, né, se vocês pensam igual, mas eu acho que os 2 shows eram muito distintos uns dos outros, né, entre os artistas que se apresentavam, enfim, não sei se isso tem perdas e ganhos. Presidente, Oi. está aberto para Deixa eu só terminar, já está terminando aqui. Ó. Claro, claro. Mínimo de dinheiro público e mais apoio de iniciativa privada. Então, assim, ele quer também buscar essas parcerias das iniciativas privadas para trazer esses grandes apoios, fazer essas contratações, etc. e tal, para não tocar muito na esfera pública, né? No fundo, no recurso próprio da prefeitura, enfim. E também artistas locais em espaços específicos para interação e apresentações específicas, periódicas, periodicidade para interação. Nessa hora foi a hora que eu questionei, que eu falei muito de artista, que eu precisava saber disso, porque é uma necessidade, né? Assim, a gente já passou por várias edições de Semana Nenete, que chega um mês antes, começa a pensar, quem pode vir fazer a apresentação? E aí vai sucateando os artistas locais. Você pode? Então vem você. Só que daí o produto que ele está trazendo ali não pode nem ter um tempo de trabalho, de preparação, planejamento, estudo, voltada para aquela temática da festa caipira. Eu falei muito disso, que a gente precisa desse tempo, né? Então, assim, o próprio Conselho de Cultura e a Prefeitura Municipal podem abrir leis de fomentos aí, né, para os projetos culturais, agora, para que se criem, os artistas tragam produtos que atendam a Semana Nenete, ou Natal, que seja, né? Enfim. Mas eu acredito que nessa hora que ele me respondeu, ele entendeu mais na questão, assim, ele pensa, né, assim, como o Reinaldo está aqui presente, ele citou bastante o Palhaço Jeca, que está ali no público, né, de uma forma itinerante, andando entre as pessoas, e assim, só que aí eu fiz a outra defesa porque essa é uma modalidade de arte, existem as outras. Eu falo isso porque, em nome da Secretaria de Educação, a gente, dentro do barracão, montava um palco, um paiol de contação de histórias, e ali, na antiga gestão, eles faziam contratações também de contadores de causos, tinha animações para criançada, tinha contadores de histórias, eu já contei história, a Cândida já contou história, então cada um traz a sua forma de contar história dentro da cultura caipira, etc. e tal. Enfim, outras questões também, por exemplo, falei do grupo de danças parafolclóricas, que a gente, vários anos, tinha representatividade na Semana Nenete, né, participando, com as apresentações em todos os dias. Então, eu entendi que naquele momento ele limitou. Ele falou assim, eu pensei em artista fazendo interação no meio do público. E aí eu fiquei um pouco quieto, mas assim, pensando nisso tudo que eu estou falando para vocês. Mas é isso. Em suma, foi isso. Só estou trazendo essa notícia para trazer para o Conselho, para quem está aqui presente de sociedade civil e convidados, para a gente caminhar junto, né, com a Secretaria de Cultura, entender o movimento que está acontecendo e também, claro, e colocar as nossas opiniões, manifestações, enfim. Estou abrindo a palavra, acho que o Igor queria falar, né? Sim, na verdade, assim, eu compartilho muito de algumas preocupações que você colocou aí, porque eu gostaria de lembrar a todos
a Semana Nenete é uma semana que ela é de natureza cultural, tá? Ela leva o nome de um artista local da cidade. E a partir disso é que ela acabou desenvolvendo, trazendo para dentro dela outras vertentes. Eu acho que, assim, entendo em partes, né, essa condição desse chamamento da Semana Net, só que nem a Joyce colocou para a CNPJ e tudo mais, mas achei uma falha muito grande que não tenha sido feito um chamamento para realmente os artistas da cidade que não necessariamente têm CNPJ. Então, assim, quando tem essa condição, por exemplo, de, olha, tem que fazer um chamamento sim para a Semana Net, tem que ser feito em fevereiro correto, timing correto, tem que ser bem antes mesmo do que está acontecendo, para evitar esse chamamento e tudo mais, e para poder trazer realmente quais são os projetos artísticos que vão fazer, alinhados com os valores da semana, que é uma semana caipira, né, de como que isso vai se fazer. Né? Eu acho que assim cabe muito ao poder público abrir a oportunidade do artista da iniciativa do seu projeto para contribuir com esses valores, que são os valores da cultura caipira. E não, por exemplo, o poder público definir exatamente, tipo assim, olha, vai poder o cachorro-quente, vai poder tal tipo de apresentação você vai poder fazer, tal coisa e tudo mais. Eu acho isso muito perigoso. Né? Porque isso parte, na verdade, de um pensamento só, de uma cabeça só. E não é assim, né? Que nem foi dado exemplo. Existem outras formas de apresentação. Pode ser feito 2, 3 palcos, pode ser feito um palco só, pode ser feito de uma série de formas, né? Mas o meu medo é que quando você tem. Porque eu entendo a cabeça, né, do secretário, entendo, vírgula, né? Eu presumo esse entendimento, uma vez que ele é o secretário anterior de Comércio e Indústria, né? Então eu entendo isso, porque eu também trabalho com gestão e marketing, né, no caso. Mas se você traz, por exemplo, empresas privadas muito grandes, automaticamente ela sobrepõe qualquer outra empresa local. Se você traz uma apresentação de um artista muito grande, por exemplo, tipo Chitãozinho Chororó, ninguém vai lá para ver o artista local. Eu acho que é a oportunidade de uma semana cultural que leva o nome de um artista local, dá oportunidade para o artista local. A ponto de, se necessário for, faça-se outro evento para poder distribuir essas condições, minha opinião. Samantha Perfeito. estava atrás de mim, depois o Thomas. Tá, a Samantha vai falar também, o Thomas também? Sim, na ordem fui eu, Samantha, Thomas. Tá, só uma observação, tá? É só salientar isso mesmo. Eu me coloquei, que eu me apresentei na Semana Net, mas acho que a Samantha também já se apresentou, com contação também, o Rafael já se apresentou também. Então, assim, existe uma expressividade artística e interesse artístico em estar presente nessa representatividade cultural. Eu só vou, antes de vocês entrarem na palavra, como já são 6 horas, eu vou solicitar para vocês que a gente suspenda o assunto 5, 6 e 7, que não vai dar tempo, e aí a gente abre a oportunidade para a Samantha, para o Thomas, e aí nós temos os convidados aí também, que se quiser pedir a palavra em relação às pautas mencionadas, senão a gente vai caminhar muito tempo. Tudo bem? Como que as pessoas estão? Qualquer coisa a gente prorroga mais uma hora. Fala, por favor, de novo quais são os temas 4, 5, 6, para a gente poder dizer que gente... encerrando o tempo, a gente voltaria num próximo link só para encerrar. Tá. Falta aqui porque falar... assim, gente, porque eu tenho uma outra reunião em seguida, eu não consigo ficar muito tempo, por isso que eu tô... E como eu sei que nós vamos nos posicionar em relação a já a Semana Net, que ela demanda uma reflexão grande, o 5 é andamento do Comitê Gestor Lei Aldir Blanc, o 6 é Fundo Municipal de Cultura, e o 7 é o plano de aplicação. Eu acho que a gente, na extraordinária, não vai conseguir lidar com essas coisas, talvez a gente faça outra extraordinária, enfim, não sei. Mas a gente está correndo contra... Ou se não, eu posso, por exemplo, o relacionado ao fundo é só para falar do extrato, e o andamento do comitê, eu acho que era super importante a gente falar da reunião de segunda. Então, a gente pode citar esses 2 itens rapidamente, e aí a gente retoma falar da Nenete. Ok. Tipo, coisa de 5 minutos. Só dou o retorno aqui, pode ser? Certo. E a gente deixa depois só o 7 para depois, porque o plano também vai demorar um pouquinho. Bom, vamos lá, gente, rapidão. Com relação ao Fundo Municipal de Cultura,
conforme eu havia comunicado lá na reunião de dezembro, eu tinha mandado fazer uma transferência de arrecadações, porém, por conta do final do ano, tal, não tinha sido feita. Porém, nossa, vários poréns, né? Eles fizeram, então eu estou, já aí o Igor tá abrindo. Abre, por favor, o de janeiro, mostra aí, ó, a transferência, R$ 6.702,83. E depois lá no extrato de fevereiro consta o nosso montante total do fundo, que é aí, ó, R$ 188.928,52. Então, esse é o valor que nós temos hoje no fundo, tá? Tá tudo certinho. De lá para cá, a gente não teve mais nenhum evento que gerou arrecadação. Então, é isso. Era essa a informação sobre o fundo. E sobre o andamento do comitê gestor, nós tivemos uma reunião do comitê hoje durante a manhã e aí parte do almoço. E em virtude aí das novas situações de restrições, Plano São Paulo, decreto de prefeito, etc. e tal, a gente está convocando todos os contemplados dos editais 8 e 10 para uma reunião virtual. A gente já encaminhou e-mail para todo mundo, com o link, já está a informação também no site da prefeitura, se vocês entrarem lá já tem matéria, já tem link, daqui a pouquinho eu coloco no Face da secretaria e do conselho também. Então, nessa reunião é uma reunião para a gente conversar com os artistas e aí buscarmos soluções e estratégias para a execução das contrapartidas em outras alternativas. E aí a gente conversa melhor nessa reunião de segunda-feira. Então, quem puder participar, repassem para as outras pessoas que estejam interessadas, quem faz parte aí das equipes técnicas. Entrem na reunião, 19 horas, segunda-feira, dia 1º. É isso, voltamos aí na Semana Nenete. Presidente, como faltam 2 minutos, então eu sugiro derrubar todo mundo volta e já volta nesse assunto, pode ser? Qual a tolerância máxima? 10 minutos para encerrar? Para não prolongar muito. Sim. Ele não volta, a Deise não volta. Pode ser. Pode ser? Então, Ok. rapidamente, tá bom? 2, 3 e já.